Maria, a personificação da irreverência, era uma figura constante nos círculos sociais da pequena cidade. Seus olhos, normalmente faiscando com uma sagacidade afiada, raramente se demoravam em assuntos de fé. Para ela, religião era um conto de fadas para adultos, uma muleta para os fracos, uma explicação simplista para o complexo emaranhado da existência. Seu sarcasmo era lendário, capaz de desarmar o mais fervoroso dos crentes com uma piada bem colocada ou uma observação mordaz. Naquela tarde de domingo, o sol castigava a rua principal, reverberando no asfalto e ofuscando os olhos. Maria caminhava despreocupadamente, alheia à procissão silenciosa de fiéis que se dirigia à pequena igreja de São Sebastião. A igreja, com sua fachada simples e campanário modesto, era um marco na paisagem local, um símbolo de constância em meio às mudanças da vida moderna. Mas, para Maria, era apenas mais um prédio, uma relíquia de um passado que ela considerava obsoleto. Ao passar pela porta aberta da igreja, um som a deteve. Não era o cântico melodioso do coral, nem o sermão grave do padre. Era algo mais sutil, um murmúrio indistinto, como o sussurro do vento nas árvores. A curiosidade, um traço que mesmo sua fachada cética não conseguia esconder, a impeliu para dentro. A igreja estava mergulhada em uma penumbra fresca e convidativa, um contraste bem-vindo ao calor escaldante lá fora. O ar estava carregado com o aroma suave de incenso e o cheiro familiar de madeira antiga. Raios de luz coloridos filtravam-se através dos vitrais, pintando padrões caleidoscópicos no chão de ladrilhos. Maria parou na entrada, observando a cena com um misto de desdém e fascínio. A congregação, reunida em silêncio reverente, era um mosaico de rostos e idades. Havia velhinhas curvadas sob o peso dos anos, jovens casais de mãos dadas, crianças inquietas sussurrando para seus pais. Todos pareciam absortos em seus próprios pensamentos, unidos por uma fé invisível que Maria não conseguia compreender. Um riso escapou de seus lábios, um som baixo e abafado que ecoou no silêncio da igreja. Era um riso de incredulidade, de superioridade, de puro e simples deboche. Ela imaginou as histórias que aqueles rostos guardavam, as esperanças e os medos que os haviam trazido até ali. E achou tudo patético, uma busca desesperada por consolo em um mundo caótico e implacável. Sem se importar com os olhares de reprovação que começavam a se voltar em sua direção, Maria avançou para o interior da igreja. A cada passo, seu riso se tornava mais audível, mais desafiador. Ela queria que todos a ouvissem, que soubessem que ela não acreditava em nada daquilo, que considerava tudo uma farsa. Sentou-se em um dos bancos de madeira, cruzando as pernas e apoiando o queixo na mão. Seus olhos percorreram o altar adornado com flores e velas, a imagem imponente de Jesus crucificado, os símbolos religiosos que pareciam tão antiquados e irrelevantes. Que peça de teatro, pensou, com um sorriso amargo nos lábios. Que encenação elaborada para manter as pessoas sob controle. Mal sabia ela que a peça estava prestes a começar e que ela seria a protagonista involuntária de uma história que mudaria sua vida para sempre. O que Maria não esperava era que, em meio àquele ambiente que tanto ridicularizava, uma força inexplicável a aguardava, pronta para confrontar suas certezas e desmantelar sua armadura de ceticismo. O sermão começou, proferido com uma voz grave e compassiva pelo padre Miguel, um homem de rosto bondoso e olhar penetrante. Ele falava sobre o amor incondicional de Deus, sobre o perdão e a redenção, sobre a importância da fé em tempos de provação. Maria ouvia, com um sorriso irônico estampado no rosto, achando tudo piegas e previsível. Revirava os olhos a cada clichê religioso, a cada metáfora batida. De repente, no meio do sermão, o padre parou. Seu olhar, normalmente calmo e acolhedor, fixou-se em Maria. Não era um olhar acusador, nem irritado. Era um olhar triste, um olhar que parecia enxergar através de sua armadura de sarcasmo.
direto para a alma ferida que ela tanto se esforçava para esconder. "Vejo que temos uma visitante hoje", disse o padre, sua voz suave ecoando no silêncio da igreja. "Uma pessoa que talvez não compartilhe da nossa fé. Uma pessoa que, quem sabe, até nos considere tolos e ingênuos." Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele sabia? Como podia ler seus pensamentos? O riso morreu em seus lábios, substituído por uma pontada de desconforto. "Mas quero dizer a essa pessoa", continuou o padre, com um tom de voz ainda mais calmo e persuasivo, "que ela é bem-vinda aqui. Que esta igreja é um lugar para todos, independentemente de suas crenças ou descrenças. Que Deus ama a todos, inclusive aqueles que duvidam dele." As palavras do padre, embora simples e diretas, atingiram Maria como um raio. Ela sentiu como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando uma verdade que ela sempre se recusara a enxergar. Não era raiva ou condenação que emanava daquele homem, mas sim compaixão e aceitação. "Talvez", disse o padre, direcionando seu olhar diretamente para Maria, "você tenha vindo aqui em busca de algo. Talvez você esteja procurando por respostas, por um sentido para a sua vida. Talvez você esteja cansada de carregar o peso da sua descrença, da sua dor, da sua solidão." As palavras do padre ecoavam em sua mente, desmantelando suas defesas, expondo suas fragilidades. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, lágrimas que ela não conseguia controlar. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando uma torrente de emoções reprimidas que ela guardava a 7 chaves. Ela queria negar tudo, gritar que ele estava errado, que ela não precisava de nada daquilo. Mas as palavras morreram em sua garganta, sufocadas pela onda de emoção que a invadia. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se estivesse nua diante de todos. O padre sorriu, um sorriso suave e reconfortante. "Não tenha medo", disse ele. "Deixe que Deus te mostre o caminho. Deixe que Ele cure suas feridas. Deixe que Ele te ame." E então, algo aconteceu. Algo que Maria não conseguiu explicar. Algo que desafiava a lógica e a razão. Uma sensação de calor a invadiu. Um calor que se espalhou por todo o seu corpo, acalmando seus nervos, serenando sua alma. Ela sentiu como se estivesse sendo abraçada por uma força invisível, uma força que a amava incondicionalmente. A imagem de Jesus crucificado no altar pareceu ganhar vida, seu rosto transmitindo uma expressão de profunda compaixão. Maria sentiu como se ele estivesse olhando diretamente para ela, convidando-a a se entregar, a confiar, a acreditar. O riso que antes ecoava na igreja havia sumido, substituído por um silêncio profundo e reverente. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram mais lágrimas de deboche ou de sarcasmo, mas sim lágrimas de dor, de arrependimento, de esperança. Naquele momento, Maria percebeu que havia se enganado durante toda a sua vida. Ela havia construído uma muralha de ceticismo para se proteger da dor, para evitar a vulnerabilidade. Mas essa muralha a havia isolado do amor, da alegria, da verdadeira felicidade. Ela havia entrado na igreja rindo, com a arrogância de quem se acha superior. Mas o que a esperava ali era muito mais poderoso do que qualquer argumento ou piada. Era a presença divina, a força transformadora da fé. E essa força estava prestes a derrubar todas as suas defesas, a levá-la a um lugar de profunda humildade e contrição. O sermão do Padre Miguel, que antes parecia tão banal e piegas, agora ressoava com uma clareza surpreendente. Cada palavra, cada frase, parecia ter sido escrita especialmente para ela, como um guia para a sua redenção. Mas o que aconteceria a seguir? Como Maria, a cética implacável, reagiria a essa súbita epifania? Será que ela se renderia à fé ou lutaria contra ela com todas as suas forças? O próximo instante seria crucial, o momento em que sua vida tomaria um rumo completamente novo e inesperado. A sensação era avassaladora, como se o peso de anos de descrença, de sarcasmo e autossuficiência fosse finalmente retirado de seus ombros.
Maria sentiu o corpo tremer, não de frio, mas de uma energia intensa que a percorria da cabeça aos pés. As lágrimas agora jorravam livremente, um rio de emoções reprimidas que finalmente encontrava vazão. Ela tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas, bambas. A fé, aquela força que ela tanto desprezara, agora a dominava por completo, subjugando sua razão e seu orgulho. A imagem de Jesus crucificado parecia mais nítida, mais próxima, como se ele a chamasse para perto de si. Maria curvou a cabeça, sentindo o peso do pecado, da arrogância, da indiferença. Lembrou-se de todas as vezes que zombou da fé alheia, de todas as vezes que se sentiu superior aos outros, de todas as vezes que fechou os olhos para a beleza e a bondade que existiam no mundo. Um profundo remorso a invadiu, uma dor lancinante que a fazia gemer baixinho. De repente, sentiu um toque suave em seu ombro. Era uma senhora idosa, de cabelos brancos e rosto enrugado, que estava sentada no banco ao lado. Seus olhos, cheios de ternura e compreensão, transmitiam uma mensagem de conforto e esperança. "Não tenha medo, minha filha", sussurrou a senhora, com uma voz doce e reconfortante. "Deus te ama e te perdoa. Ele está sempre de braços abertos para receber aqueles que se arrependem." Maria ergueu os olhos, encontrando o olhar sereno da senhora. Uma onda de gratidão a invadiu, um sentimento de alívio por não estar sozinha naquele momento de transformação. Ela segurou a mão da senhora, apertando-a com força. Eu não sei o que está acontecendo comigo", murmurou Maria, com a voz embargada pelas lágrimas. "Eu sempre fui tão cética, tão descrente, mas agora eu sinto algo diferente, algo que eu não consigo explicar." A senhora sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "É o amor de Deus, minha filha. É a graça divina que toca o seu coração. Deixe que ele te guie, deixe que ele te transforme." Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a consumia. Olhou para o altar, para a imagem de Jesus crucificado, e sentiu uma conexão inexplicável, um chamado irresistível. Sem pensar, ajoelhou-se no chão, unindo as mãos em oração. "Senhor", murmurou Maria, com a voz trêmula e hesitante, "eu sei que não sou digna do seu amor, do seu perdão. Eu te ofendi tantas vezes, duvidei de você, zombei da sua fé, mas agora eu vejo a verdade, eu vejo a sua luz. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, guie-me no caminho da fé." As palavras saíam do fundo de sua alma, sinceras e fervorosas. Ela sentia como se estivesse se confessando, expondo todas as suas fraquezas e imperfeições. A cada palavra, a cada súplica, a sensação de leveza aumentava, como se um fardo estivesse sendo retirado de suas costas. A congregação, que antes a observava com reprovação, agora a cercava com olhares de compaixão e apoio. Alguns ajoelharam-se ao seu lado, unindo-se em oração. Outros simplesmente sorriam, transmitindo uma mensagem de esperança e acolhimento. Padre Miguel aproximou-se de Maria, colocando a mão em seu ombro. "Não se preocupe, minha filha", disse ele, com a voz suave e reconfortante. "Deus ouviu a sua oração. Ele está te perdoando e te amando incondicionalmente." Maria sentiu uma paz profunda invadir seu coração, uma serenidade que ela nunca havia experimentado antes. Ela fechou os olhos, entregando-se completamente à fé, deixando que a graça divina a envolvesse por completo. Quando abriu os olhos novamente, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vibrantes, os sons mais nítidos, as pessoas mais bonitas. Ela sentia uma alegria imensa, uma gratidão infinita por ter encontrado a fé, por ter se reconectado com o divino. Ela havia entrado na igreja rindo, com a arrogância de quem se acha superior. Mas agora, ajoelhada no chão, aos prantos, ela era uma nova mulher, transformada pela força da fé, redimida pelo amor de Deus. Maria saiu da igreja diferente, mas o que a esperava do lado de fora seria um novo teste, uma prova de que sua fé recém-descoberta seria capaz de resistir às provações do mundo.
Seria essa transformação genuína ou apenas um momento de comoção passageira? O sol da tarde a recebeu como uma bênção. Maria respirou fundo, o ar fresco parecendo lavar a alma. A cidade, antes um palco de cinismo, agora se mostrava vibrante, cheia de possibilidades. Cada rosto que cruzava seu caminho parecia carregar uma história, uma busca, uma esperança. Ela não os via mais como tolos, mas como companheiros de jornada. Levantou-se com o apoio da senhora Gentil, cujo nome descobriu ser Dona Helena. Agradeceu-lhe com um sorriso sincero, um sorriso que irradiava uma luz que jamais imaginara possuir. Obrigada, Dona Helena, por tudo. Dona Helena apertou sua mão novamente, o toque enrugado transmitindo uma sabedoria silenciosa. Agradeça a ele, minha querida. Ele é quem te guiou até aqui. Padre Miguel se aproximou, o olhar repleto de compreensão. Maria, que a paz de Cristo esteja com você. E com o Senhor, Padre, respondeu Maria, sentindo as palavras brotarem com naturalidade. Ele sorriu. O caminho da fé é uma jornada. Haverá momentos de alegria, de dúvida, de provação. Mas nunca se esqueça do amor que a trouxe até aqui. Maria assentiu, as palavras do padre ecoando em seu coração. Eu sei, Padre, e prometo que não vou esquecer. Ao sair da igreja, sentiu um chamado, uma necessidade de compartilhar sua experiência, de levar a mensagem de esperança e redenção para aqueles que, como ela, se sentiam perdidos e descrentes. Mas por onde começar? Como convencer aqueles que a conheciam como a rainha do sarcasmo a acreditar em sua transformação? O primeiro teste surgiu mais rápido do que esperava. Ao virar a esquina, deparou-se com um grupo de conhecidos, antigos companheiros de noitadas e debates acalorados. Lá estava Ricardo, o advogado ateu, com seu sorriso cínico e suas tiradas inteligentes. E Ana, a jornalista questionadora, sempre pronta a desconstruir qualquer argumento com sua lógica implacável. Ricardo foi o primeiro a vê-la. Seu sorriso debochado se alargou, e ele soltou uma gargalhada estrondosa. Maria, o que você está fazendo aqui? Te perderam na missa? Aposto que veio dar umas boas risadas, não é? Ana, sempre observadora, percebeu as lágrimas que ainda emolduravam os olhos de Maria. Franziu a testa, demonstrando uma curiosidade genuína. Está tudo bem, Maria? Você parece diferente. O silêncio se instalou, pesado e constrangedor. Maria sentiu o coração acelerar, a dúvida a assaltar. Era o momento da verdade. Ela poderia negar tudo, voltar à sua antiga persona e evitar o ridículo. Ou poderia se abrir, compartilhar sua experiência e arriscar-se a ser julgada e incompreendida. Respirou fundo, buscando forças na fé recém-descoberta. Olhou nos olhos de Ricardo, ignorando o sarcasmo em seu sorriso, e então, com uma voz firme e serena, começou a falar. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, disse ela. Eu entrei naquela igreja rindo, zombando da fé de todos, mas eu saí de lá aos prantos, de joelhos. Ricardo arqueou as sobrancelhas, incrédulo. Ana a encarava com atenção, absorvendo cada palavra. Maria continuou, relatando sua experiência na igreja, o sermão do Padre Miguel, o toque da Senhora Gentil, a sensação avassaladora do amor divino. Falou sobre o peso do pecado, o arrependimento, a esperança da redenção. À medida que falava, sentia a força da sua fé crescer. As palavras fluíam com naturalidade, carregadas de emoção e sinceridade. Ricardo e Ana a ouviam em silêncio, a expressão de incredulidade dando lugar a um misto de surpresa e curiosidade. Quando terminou, um longo silêncio se seguiu. Ricardo foi o primeiro a se manifestar. Maria, eu não sei o que dizer. Eu nunca te vi assim, tão vulnerável, tão diferente. Ana assentiu, concordando com as palavras de Ricardo. Eu também. Eu sempre te admirei pela sua inteligência, pela sua força, mas nunca te vi tão radiante. Maria sorriu, sentindo a paz invadir seu coração. Eu também nunca me senti assim, disse ela. Eu encontrei algo que eu nunca soube que estava procurando.
Eu encontrei a fé. A reação de Ricardo e Ana era apenas o começo. Maria sabia que muitos outros a questionariam, a zombariam, a duvidariam, mas ela estava preparada. Ela tinha a fé, a esperança e o amor de Deus para guiá-la em sua jornada. No entanto, uma sombra pairava sobre essa nova etapa. Um segredo do passado, algo que ela enterrou profundamente em seu coração, ameaçava vir à tona e destruir sua recém-descoberta fé. Um pecado que ela acreditava ter sido perdoado, mas que agora a assombrava com mais intensidade do que nunca. Será que sua fé seria forte o suficiente para superar esse obstáculo? E qual seria o preço a pagar por esse segredo? A noite caiu sobre a pequena cidade, tingindo o céu de tons púrpura e laranja. Maria caminhava pelas ruas, observando as luzes que se acendiam nas casas, cada janela um portal para uma vida diferente. Sentia-se conectada a cada um daqueles lares, como se compartilhasse de suas alegrias e tristezas. A fé havia aberto seus olhos para a beleza do mundo, para a importância da compaixão e da empatia. Chegou em casa, um sobrado antigo com um jardim florido, herança de seus pais. A casa, antes um refúgio solitário, agora parecia acolhedora e convidativa. Abriu a porta, sentindo o aroma familiar de madeira e flores do campo. No entanto, a paz daquele lar foi imediatamente perturbada por um envelope branco, repousando sobre a mesa da sala. Um envelope sem remetente, com seu nome escrito em uma caligrafia elegante e desconhecida. Um calafrio percorreu sua espinha. Um pressentimento sombrio a invadiu, como se o passado, que ela tanto se esforçava para deixar para trás, estivesse prestes a ressurgir. Hesitou por um instante, com medo do que poderia encontrar dentro daquele envelope. Mas a curiosidade, um traço que a acompanhava desde a infância, falou mais alto. Rasgou o envelope com mãos trêmulas, retirando um pedaço de papel dobrado. Desdobrou-o cuidadosamente, revelando uma mensagem curta e enigmática. Elias sabe a verdade. O mundo pareceu girar ao seu redor. Elias. O nome a atingiu como um soco no estômago, despertando memórias dolorosas que ela tentava manter adormecidas. Elias era seu ex-marido, um homem que ela amara profundamente, mas que a traíra de maneira cruel e imperdoável. A separação fora traumática, deixando cicatrizes profundas em sua alma. Mas o que significava aquela mensagem? Que verdade Elias sabia? E por que alguém estaria tentando atormentá-la com isso agora, justamente quando ela havia encontrado a paz na fé? A dúvida a consumia, corroendo a serenidade que ela havia conquistado com tanto esforço. Lembrou-se do sermão do Padre Miguel, sobre as provações que a fé nos impõe. Será que aquela mensagem era um teste? Uma forma de provar a sua devoção a Deus? Ou seria algo mais sinistro? Uma vingança tramada por Elias, que nunca aceitara o fim do casamento? A ideia a apavorava, aterrorizando-a com a possibilidade de ter seu passado exposto, de ter sua reputação manchada, de perder tudo o que havia conquistado. Sentou-se na poltrona, com a carta na mão, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadia. Precisava pensar com clareza, analisar a situação com calma, descobrir quem estava por trás daquela mensagem e quais eram suas intenções. Respirou fundo, fechando os olhos e buscando forças na oração. Senhor, me dê sabedoria para enfrentar este desafio. Me proteja do mal. Me guie no caminho da verdade. Quando abriu os olhos novamente, sentiu uma determinação renovada. Não se deixaria abater pelo medo. Não permitiria que o passado a controlasse. Lutaria com todas as suas forças para proteger sua fé, sua reputação e sua felicidade. Decidiu procurar Elias, confrontá-lo, descobrir o que ele sabia e por que alguém estaria usando seu nome para ameaçá-la. Sabia que seria um encontro doloroso, mas era necessário para colocar um ponto final naquela história. Pegou o telefone, discando o número de Elias com mãos trêmulas. A cada toque, sentia o coração acelerar, a ansiedade aumentar. Finalmente, ele atendeu. Elias,
Perguntou Maria, com a voz hesitante. Maria? O que você quer? Respondeu Elias, com um tom de voz frio e distante. Precisamos conversar, disse Maria, com firmeza. Alguém me enviou uma mensagem dizendo que você sabe a verdade. Eu preciso saber o que isso significa. Um silêncio se seguiu, longo e tenso. Maria sentia a respiração de Elias do outro lado da linha, mas não conseguia decifrar seus pensamentos. Eu não sei do que você está falando, disse Elias, finalmente. Eu não tenho nada a ver com isso. Maria sentiu a raiva borbulhar em seu interior. Não acreditava em uma palavra do que ele dizia. Não minta para mim, Elias. Eu sei que você sabe de algo. Eu preciso saber a verdade. Eu já disse, Maria. Eu não sei de nada. Agora, me deixe em paz, respondeu Elias, desligando o telefone na cara dela. A frustração a invadiu. Elias estava mentindo. Ela tinha certeza. Mas como fazê-lo confessar? Como descobrir a verdade por trás daquela mensagem? De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. Um segredo do passado, algo que ela havia compartilhado com Elias durante o casamento. Algo que, se viesse à tona, poderia destruir sua reputação e abalar sua fé. O medo a paralisou. Será que Elias estava usando aquele segredo para chantageá-la? Para se vingar do passado? A ideia era aterrorizante. Precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Decidiu procurar ajuda, alguém em quem pudesse confiar, alguém que pudesse orientá-la e protegê-la. Pensou em Padre Miguel, em sua sabedoria e compaixão. Ele a havia ajudado a encontrar a fé e sabia que ele a ajudaria a enfrentar aquele novo desafio. Pegou o telefone novamente, discando o número da igreja. Precisava falar com o padre o mais rápido possível. Enquanto esperava que ele atendesse, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação de perigo iminente a invadiu, como se estivesse sendo observada. Olhou ao redor, mas não viu nada de estranho. A casa estava silenciosa e escura, iluminada apenas pela luz fraca da luminária. Mas a sensação persistia, intensificando-se a cada segundo. Sabia que não estava sozinha. Alguém a observava, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu um barulho forte vindo do jardim. Um som de galhos quebrando, de passos se aproximando. O terror a paralisou. Quem estaria ali? Elias? Ou alguém ainda mais perigoso? A porta da sala se abriu bruscamente, revelando uma figura sombria e ameaçadora. Maria gritou, aterrorizada, enquanto a figura avançava em sua direção. Quem era aquele homem? E o que ele queria dela? E o que ele faria com o segredo que ela tanto se esforçava para proteger? O grito de Maria ecoou pela casa, cortando o silêncio da noite. A figura na porta, alta e corpulenta, avançou para dentro, obscurecendo a pouca luz que vinha da luminária. O medo a paralisou, impedindo-a de se mover ou sequer respirar. Seus olhos, arregalados pelo terror, tentavam discernir os traços daquele invasor. Mas a escuridão conspirava para mantê-lo nas sombras, revelando apenas contornos vagos e ameaçadores. Quem é você? Gaguejou Maria, a voz embargada pelo pânico. O homem não respondeu. Avançou lentamente, com passos pesados e calculados, como um predador se aproximando de sua presa. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Maria e pelo ranger das tábuas do assoalho sob os pés do invasor. De repente, um raio cortou o céu, iluminando brevemente o rosto do homem. Maria o reconheceu instantaneamente. Era Marcos, um antigo sócio de Elias, um sujeito com fama de violento e inescrupuloso. Marcos, o que você está fazendo aqui? Perguntou Maria, tentando disfarçar o medo em sua voz. Marcos sorriu, um sorriso frio e cruel que arrepiou a espinha de Maria. Elias me mandou? Respondeu ele, com uma voz rouca e ameaçadora. Ele quer que você aprenda uma lição. O pânico tomou conta de Maria. Elias a havia traído novamente, usando Marcos como seu executor. Mas por quê? O que ele queria dela? Eu não sei do que você está falando, disse Maria, recuando lentamente. Eu não fiz nada para Elias. Marcos gargalhou.
um som gutural que ecoou pela sala. Não minta para mim, Maria. Elias sabe a verdade. Ele sabe o que você fez. As palavras de Marcos confirmaram seus piores medos. Elias sabia do segredo e estava usando isso para aterrorizá-la. Mas como ele havia descoberto? Eu não sei de segredo nenhum, disse Maria desesperada. Por favor, me deixe em paz. Marcos ignorou seus apelos, avançando em sua direção com passos firmes. Elias quer aquele dinheiro, Maria. Aquele que você escondeu dele. Se você não entregar, vai se arrepender. Dinheiro? Que dinheiro ele estava falando? Maria não fazia ideia. Ela nunca havia escondido dinheiro de Elias. Eu não sei de que dinheiro você está falando, disse Maria, com sinceridade. Eu não tenho dinheiro nenhum. Marcos parou, encarando-a com desconfiança. Não minta para mim, Maria. Elias me disse que você tem uma fortuna escondida. Ele quer tudo, e ele me mandou pegar. Maria percebeu que estava em perigo. Marcos não estava ali apenas para assustá-la. Ele estava ali para roubá-la e talvez até machucá-la. Precisava ganhar tempo, tentar convencê-lo de que não sabia de nada. Eu juro que não tenho dinheiro nenhum, disse Maria, com a voz embargada pelas lágrimas. Por favor, acredite em mim. Marcos hesitou por um instante, parecendo considerar suas palavras. Mas então, seus olhos se estreitaram e ele sorriu novamente. Um sorriso ainda mais cruel do que antes. Eu não tenho tempo para isso, disse Marcos. Se você não vai colaborar, vou ter que fazer as coisas do meu jeito. Antes que Maria pudesse reagir, Marcos avançou sobre ela, agarrando-a pelos braços com força. Ela gritou, tentando se libertar, mas ele era muito mais forte. Me solta! Me larga! Gritou Maria, desesperada. Marcos a ignorou, arrastando-a para o centro da sala. Onde está o dinheiro, Maria? Me diga, e eu te deixo em paz. Maria lutava com todas as suas forças, mas não conseguia se soltar. Sentia a força de Marcos a dominando, a esperança se esvaindo. Eu não sei de dinheiro nenhum, gritou Maria, com a voz rouca de tanto gritar. Por favor, me deixe em paz. Marcos a jogou no chão, com violência. Maria bateu a cabeça na quina da mesa, sentindo uma dor lancinante. A visão começou a turvar, e ela sentiu o sangue escorrer pelo seu rosto. Marcos se aproximou, ajoelhando-se ao seu lado. Última chance, Maria. Onde está o dinheiro? Maria, atordoada e ensanguentada, não conseguia responder. As palavras não saíam. A dor a consumia. Marcos sorriu, satisfeito. Bom, se você não quer colaborar, disse ele pegando um objeto brilhante do bolso. Maria arregalou os olhos, reconhecendo o objeto. Era uma faca afiada e reluzente. O terror tomou conta dela. Marcos ia matá-la. Elias a havia condenado à morte. Fechou os olhos, esperando o golpe fatal. Mas então, ouviu um grito agudo e estridente que ecoou pela casa. Abriu os olhos, surpresa. Viu Dona Helena, a senhora gentil da igreja, parada na porta da sala, com um crucifixo na mão. Saia daqui, seu demônio! Gritou Dona Helena, avançando em direção a Marcos. Em nome de Deus, eu te ordeno que vá embora. Marcos se assustou com a aparição repentina de Dona Helena. Hesitou por um instante, mas então sorriu novamente. Um sorriso de escárnio. O que você pensa que está fazendo, velhinha? Disse Marcos com desdém. Eu não tenho medo de você. Dona Helena ignorou suas palavras, brandindo o crucifixo com fervor. O poder de Deus é maior do que o seu, gritou ela. Em nome de Jesus Cristo, eu te expulso desta casa. De repente, uma luz forte e intensa invadiu a sala, emanando do crucifixo de Dona Helena. Marcos gritou, cobrindo os olhos com as mãos. O que está acontecendo? Gritou Marcos, desesperado. Eu não consigo ver nada. A luz se intensificou, envolvendo Marcos por completo. Ele gritava e se contorcia, como se estivesse sendo queimado vivo. Então, de repente, a luz desapareceu. Marcos caiu no chão, desacordado. Dona Helena, tremendo e ofegante, aproximou-se de Maria, ajoelhando-se ao seu lado. Está tudo bem, minha filha, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Eu estou aqui. Maria, atordoada e confusa, não conseguia entender o que havia acontecido.
Dona Helena havia salvado sua vida, usando o poder da fé. Mas a pergunta que pairava no ar era: por quê? Por que Elias a queria morta? Qual era o segredo que ele tanto queria esconder? E o que aconteceria quando Marcos acordasse? A noite ainda não havia terminado, e Maria sabia que o pior ainda estava por vir.